Bom dia, poderosas! Estamos começando mais uma manhã de devocional e Provérbios 1 continua falando acerca da sabedoria. Provérbios 1 fala: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Olha que interessante. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Como é importante aplicarmos a disciplina na nossa vida. A disciplina revela Cristo. Sabia disso? Quando nós temos disciplina, quando nós fazemos aquilo que nos propomos a fazer, ou fazemos aquilo que precisa ser feito com disciplina, sem precisar estar sentindo vontade ou estar querendo fazer aquilo, se utilizamos da disciplina, nós também estamos juntos da sabedoria. Então, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Olha que interessante, nos 2 versículos está falando sobre disciplina. O que será que Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, está falando conosco através da disciplina? Os poderosos estão entrando aqui, estamos lendo Provérbios 1. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Olha só, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, e ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Prudência aos inexperientes. E conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha só, os insensatos, aqueles que não pensam, aqueles que só fazem o que dão na telha, o que dão no seu coração, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Em Provérbios 1, de 1 a 7, Salomão fala dos benefícios de estudarmos provérbios, dos benefícios de lermos provérbios, para que a gente possa adquirir sabedoria. Sabedoria e disciplina, que são 2 pontos muito importantes. Em Provérbios 20, fala: a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Ou seja, a sabedoria está em todos os lugares. Por onde você olhar, você pode aprender. Tudo ao seu redor é um aprendizado. Então você adquire sabedoria, tendo os ouvidos atentos e a visão atenta para aquilo que está ao seu redor. Não vivendo de maneira aleatória. Não vivendo de maneira automática, como muitas vezes a gente faz, né? A gente acorda, escova os dentes, toma banho, escova os dentes, veste uma roupa e vai para o trabalho, volta, sem pensar acerca daquilo que tudo que a gente está fazendo. Então a sabedoria, ela clama nas esquinas das ruas, a sabedoria está em todo o lugar. Então precisamos estar atentos ao nosso cotidiano. Até quando vocês inexperientes, olha só, uma advertência aos inexperientes. Inexperientes são pessoas que não viveram experiências ou que também não procuram aprender com a experiência dos outros. Porque nem tudo nós precisamos viver, nem tudo nós precisamos provar para que a gente possa adquirir uma experiência. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Olha só, inexperiência. Quando a gente contrata um funcionário que é inexperiente, né? Inexperiente é aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de experiência. Ou seja, é aquela pessoa que nunca foi para nenhum trabalho, está começando agora. E quando a pessoa inexperiente chega até nós ensinamos ela. Só que existem pessoas que não gostam de ser ensinadas.
Existem pessoas que não têm prazer em serem ensinadas. O orgulho fala na frente, o orgulho fala mais alto. Acha que sabe tudo, mas na realidade é um inexperiente. Às vezes uma pessoa que teve uma experiência que você não teve, está tentando te ensinar. Ao você ter um coração ensinável, você está dando lugar à sabedoria. Porque os sábios, eles aprendem. Salomão foi o homem mais sábio de toda a história. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu sabedoria. Mas olha bem, Salomão não andava só. Salomão tinha um grupo grande de conselheiros. Se o homem mais sábio da história tinha um grupo grande de conselheiros, quem somos nós? Não é verdade? Para não ouvirmos conselhos daqueles que já viveram aquilo que a gente ainda não viveu. Então aqui fala, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? O conhecimento está em todos os lugares. Hoje em dia a gente tem vídeos no YouTube que podem estar nos ensinando. A gente tem, sem falar na palavra de Deus, que é o manual e livro da vida. Mas nós temos livros à vontade, podemos baixar PDFs, podemos fazer o que for para adquirir conhecimento. Então, até quando vocês vão desprezar o conhecimento? Quando desprezamos o conhecimento, nós estamos deixando de lado uma grande parcela de plenitude, de alcançar a plenitude. Estamos deixando de lado algo que talvez o Senhor queira ministrar em nós. Se atacarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça, zombarei quando os que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abatesse sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o meu conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Salomão, ele foi um homem inspirado por Deus. Então, por isso esses provérbios. Mas hoje eu quero fixar em uma palavra que tem aqui nesse versículo final. O versículo final fala: pois a inconstância dos inexperientes os matará. A inconstância. O que essa palavra diz para você quando você ouve inconstância? Será que você tem sido constante em tudo que você faz, ou você começa e não termina? Ou você um dia tá tudo bem, no outro dia o mundo já acabou? Ou você um dia crê em Deus, outro dia você não crê mais? O que é que essa palavra inconstância te fala? Um dia você está toda animada para lutar pela sua empresa, para lutar pelos seus negócios. No outro, você não quer mais. A inconstância dos inexperientes os matará. Quando fala os matará, pode não ser um matar literal. Pode ser matar os seus sonhos, matar as suas perspectivas. É muito frustrante não terminar aquilo que a gente começou. É muito frustrante a gente não conseguir alcançar um alvo simplesmente porque a gente desistiu. Tem uma frase que fala, né, que o cemitério ali é onde estão sonhos que morreram. Eu acho que é mais ou menos assim a frase. Porque pessoas que começaram e não terminaram morrem. Cada vez que você não finaliza aquilo que você tanto sonha em finalizar, você vai morrendo aos poucos. A sua esperança vai morrendo aos poucos.
E você pensa que são coisas grandes, mas eu estou falando também das pequenas coisas, até mesmo coisas que não são o seu sonho. Ano passado eu comecei um dia, eu tenho muita dificuldade de manter a constância na academia. Só que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque assim diz a palavra de Deus. Precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos priorizar a nossa saúde. E ano passado eu iniciei um projeto, antes de entrar de férias. Iniciei um projeto que foi o 21 Dias Poderosa. Se vocês estão aqui comigo desde o ano passado, vocês estavam comigo, vocês viram sobre esse projeto do 21 Dias Poderosa. E eu estava lá na academia e querendo ir embora. A vontade que eu tinha, poderosas de verdade, é de ir embora. Eu sei que tem muita gente que é louca, apaixonada por academia. Tem gente que, assim, já acorda falando, é isso aqui, é o que eu quero, é o que eu amo. Mas existem pessoas como eu que são inconstantes nesse aspecto. E aí o interessante é que Deus falou comigo na academia. Deus falou comigo acerca daquilo ali. E olha só o que Deus falou comigo. Deus falou assim, ânimo dobre. Deus soprou a palavra ânimo dobre para mim. Quando ele soprou essa palavra, eu fiquei ânimo dobre. Eu acho que tem um versículo sobre isso na Bíblia. Eu acho que tem algo acerca disso. E eu entrei na internet e procurei ânimo dobre. Quando tinha lá ânimo dobre, falava o seguinte: pois quem tem mente dividida ou é inconstante é instável em tudo o que faz. Em outras ações fala aquele que é inconstante, pessoa de ânimo dobre, inconstante em tudo o que faz. Não pense, 1,7 fala, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem ânimo dobre, mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa palavra veio como uma faca no meu peito. Quando eu falo com vocês que o Senhor ministra muito antes de eu estar falando com vocês, porque a palavra de Deus ela é uma faca de dois gumes. Ela toca a mim e toca a você. Então aqui a palavra fala sobre não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor porque ela tem ânimo dobre, ela é inconstante. E quem é inconstante em uma coisa é inconstante em tudo que faz. Eu achei interessante isso, eu falei, Senhor, então quer dizer que se eu manter a constância na academia, é um pequeno passo, é um primeiro passo para eu manter a constância em todas as áreas da minha vida? Talvez tenha uma área aí que você tem lutado e que você sabe que você não está provando. Olha aqui, ó, pessoas inconstantes não recebem coisa alguma do Senhor. Tiago 1,7 fala, 1,7 e 8. Pessoas inconstantes não recebem nada do Senhor. Então você sabe o que você precisa fazer e não faz. Você tem ânimo dobre. Então o Senhor quer curar em nós no dia de hoje a inconstância. Em Provérbios fala que a inconstância dos inexperientes os matará. Então qual é o sonho que você tem aí em você? O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa fazer gostando ou não? Como é que você precisa aplicar a disciplina na sua vida? Como você vai se tornar uma pessoa disciplinada? Primeiro lugar, poderosa, antes de tudo, organização. A organização é a palavra que anda em caminho, coladinho ali com a disciplina. Porque não tem como você ter disciplina com desordem. Não tem como você se programar para poder malhar tal horário se você acorda 1 hora depois. Não tem como você se programar se você não fizer o seu alimento, por exemplo, à noite, antes de começar o dia, para poder se programar para ter disciplina para comer direitinho. Não tem como você se programar para ler um livro, terminar um livro, aquele livro que você está há anos enrolando aí e não consegue terminar. Existem pessoas que não conseguem terminar um livro. Isso é inconstância. Então você tem que pensar, se eu estou sendo inconstante, eu estou sendo desorganizada. E se eu estou sendo desorganizada, eu não estou sendo sábia.
Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem. Então a palavra de hoje é para que vocês ajeitem as arestas, para que a gente possa continuar estudando Provérbios. Provérbios fala sobre isso, sobre palavras que vão gerar vida em nós. Mas a vida, ela só é gerada se você tiver disciplina e constância. Uma pessoa inconstante não recebe nada do Senhor. Nada. Se você não tem visto resultados em nenhuma área da sua vida, se não tem visto resultados no seu casamento, resultados na sua vida social, você sabia que para ter uma vida social ativa, você precisa de disciplina? Precisa deixar a preguiça em casa para que você possa sair e se comunicar com as pessoas, conversar com as pessoas. Exige disciplina para isso. Existem pessoas que são bem roeiras, amam passear, mas existem outras que não gostam tanto e pensam que estão sozinhas em casa. Mas talvez o que ela precisa é ter uma disciplina de sair para algum lugar e fazer novas amizades e conversar. Então, que você regularize as suas emoções, para que você não seja aquela pessoa que um dia é extremamente estudiosa, no outro não é mais. Um dia você está em altas, outro dia não está mais. Um dia você está constante nas suas orações, outro dia já não está mais. Muito melhor do que um dia você estar em alta e outro em baixa, é você manter a constância. De, por exemplo, orar 10 minutinhos por dia. Se você tem ali no seu cronograma, eu vou orar 10 minutinhos aqui por dia. E tem a disciplina de cumprir esses 10 minutinhos, muito mais vale do que você orar uma vez por mês, 2 horas que seja. Muito melhor, porque a constância é aquilo que você faz diariamente. Muito melhor é você manter uma constância em todas as áreas, para que você possa ver o reflexo de Cristo em você. Pessoas que são realizadoras, pessoas que são realmente comprometidas com aquilo que elas falam, com aquilo que elas fazem. Pessoas comprometidas são vistas pelo mundo como uma pessoa de Deus. Não tem como a gente olhar para uma pessoa comprometida e não ver que existe um Espírito de Deus ali nela. Uma pessoa comprometida com aquilo que ela se propôs a fazer. Só que o que os inconstantes amam fazer é colocar metas inalcançáveis. Eu sei como é difícil a gente colocar pequenas metas. Mas temos que aprender a ter sonhos grandes, sim. Mas para chegar num grande sonho, você precisa colocar uma pequena meta. Uma pequena. Coloca ali, todos os dias um pouquinho. E esse pouquinho vai fazer uma grande diferença. O Senhor vai olhar para você e vai falar: essa pessoa eu posso confiar. Porque ela não é alguém de ânimo dobre. Eu posso confiar uma grande obra na mão dessa pessoa porque ela está ali constantemente todos os dias. Pessoas constantes são dignas de confiança. Quem é que confia em alguém inconstante? Você já se relacionou com alguém inconstante? Que um dia te ama, que alguém outro dia te odeia? Então, tenho certeza que você demorou ou talvez nunca teve confiança nessa pessoa. Uma pessoa que um dia fala muito bem de tal pessoa, no outro já está falando mal. Um dia ela ama uma pessoa, no outro ela já não gosta mais, ela cisma com aquela pessoa. São pessoas inconstantes. É difícil a gente confiar em pessoas inconstantes. Então, se você está precisando até mesmo de um parceiro ou uma parceira nos seus negócios, pedindo a Deus alguém, em qualquer área que seja na sua vida, porque nós precisamos do outro. Pergunte a Deus e se autoanalise. Como está o seu nível de constância?
Será que você tem tido realmente essa moral de estar pedindo a Deus algo, sendo que não está cuidando nem do pouco que Ele te deu, nem daquele pouquinho ali? É todo dia fazendo algo que você não quer fazer, que você constrói a disciplina. Não é todo dia que a gente está com vontade de ler a Bíblia. Não é todo dia que a gente está com vontade de orar. Só que se você, o inconstante, coloca o sentimento na frente. O inconstante é muito sentimental. Eu não estou com vontade, então não vou fazer. Mas isso é coisa de, olha o que Salomão fala, a inconstância dos inexperientes. Somente os inexperientes fazem aquilo que gostam, que só gostam. Só quem é inexperiente acha que a vida é um conto de fadas. E sabemos que não é assim. Nós não temos que sentir vontade para fazer. Não temos que sentir vontade de arrumar a cama para arrumar, de lavar os pratos para lavar. Nós não precisamos sentir vontade com aquilo que precisa ser feito. Então, assim é a vida. Com constância e disciplina, nós vamos refletir a Cristo. Faz ser vontade mesmo. Para Kelly falando, Renata, a constância muda tudo em nossas vidas. Isso é a pura verdade. E eu sei que se for Kelly está falando, ela pense em uma pessoa extremamente constante. Ela definiu que ela ia malhar às 5 da manhã todos os dias. E assim ela faz há mais de um ano. Chovendo ou não chovendo. Determinou, fez. Determinou, poderosa, faça. O Senhor está te olhando nas pequenas coisas. Se você for fiel no pouco, no muito Ele te confiará. Se você não está sendo fiel no seu pouco grupo de pessoas, ou talvez você ache que não vai, não vou, o Senhor tocou no seu coração, ou você fazer. Às vezes é necessário você começar a criar conteúdos para a sua empresa, mas você não consegue manter a constância. Porque você acha que ninguém está lendo, ninguém está vendo, ninguém está fazendo. Mas acredite, só quem já chegou lá é quem foi constante. Os inconstantes não chegam a lugar algum, porque o Senhor não dá coisa alguma aos inconstantes. Então, os 2 versículos pra gente no dia de hoje, da mesma não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. É inconstante em tudo que faz. E em Provérbios 1:32 fala: pois a inconstância dos inexperientes os matará. Até quando você vai aceitar ser inexperiente? Até quando você vai aceitar ser inconstante? E para finalizar, uma frase que uma pessoa me falou e que foi bem impactante para mim, que foi a seguinte: se você disser, quando alguém lhe perguntar, por que é que você não está se alimentando melhor? Você não falar assim, porque eu não tenho tempo. Porque a maior desculpa do inconstante é o tempo. Eu não tenho tempo. Mas não tem tempo, por quê? Não está dando prioridade. Então, se você trocar a frase eu não tenho tempo por eu tenho prioridade, eu não tenho prioridade no momento, aquilo ali vai começar a te remoer dentro, vai começar a falar com você. Porque quando a gente fala não tem tempo, a gente já cancela todas as opções. Não tenho tempo, cancela tudo. Você realmente não tem tempo, vai fazer o quê? Mas a gente só não tem tempo para aquilo que a gente não tem prioridade. Então, quando a gente fala, não faço isso, por quê? Eu não tenho prioridade no momento. Então, quando a gente não tem prioridade no momento, é por isso que a gente não vai fazer. Então, seja sincera com você mesma. Seja sincero com o outro. Não fique camuflando, dizendo que não tem tempo. Não fique mentindo, dizendo que não tem tempo. Porque se você se organizar, você consegue fazer. O que você não tem é prioridade. Então, que nós possamos trocar. Eu não tenho tempo, por eu não tenho prioridade.
isso vai mudar tudo. Vai mudar tudo em você. Deus abençoe muito vocês. O decreto de hoje é: eu vou ter constância. Eu vou não. Nós vamos decretar que nós somos. Nós somos constantes. Eu sou constante. Vamos lá escrever: eu sou constante. Quando a gente escreve, o celular está um pouco longe de mim hoje. Eu sou constante. As pessoas constantes recebem algo do Senhor. Se por acaso você chegou hoje aqui achando que Deus não está ouvindo as suas orações, analise a sua constância. Analise se você tem sido constante em todas as áreas da sua vida. Porque Deus vai te responder. Deus vai fazer algo em você. Mas se você for constante, se você tiver disciplina, apenas dessa forma, você vai conseguir ver a mão do Senhor em todas as áreas da sua vida. Todas. Eu digo todas, poderosa. Seja constante. Eu sou constante. Hoje, Provérbios 1, estudamos acerca da disciplina e da constância. Que você possa estar lendo Provérbios 1 em casa e fazendo esse estudo e marcando quantas vezes Provérbios 1 está falando sobre a inexperiência, sobre a falta de disciplina, sobre a inconstância. Tenho certeza que o Senhor tem algo para falar a mais do seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau, poderosas!